Salve, salve, torcida! Voltamos para o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias, muitas novidades aí pra gente falar no vídeo de hoje. O Vasco aí tentando renovar o contrato de um jogador importante do time, né? Que já tem clube interessado nesse jogador. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da situação dos reforços para a próxima temporada. Apareceu um nome aí de um atacante do Coritiba que o Vasco tem um interesse na negociação. Também vamos falar de como que está a situação do volante Jair do Atlético Mineiro e também situações de treinadores que poderiam vir para o Vasco. Fique até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Valeu demais a galera que está sempre se inscrevendo aí no nosso canal, assistindo todo dia nosso vídeo. Valeu demais aí, sempre. Compartilha também o nosso canal aí para ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. Falta muito pouquinho, amigo, dessa moral. Se você é novo por aqui, se inscreve aí para ajudar demais. Bom, pessoal, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco já iniciou a negociação para renovar o contrato com o meio-atacante Alex Teixeira por mais um ano. Hoje surgiu informações que o Cruzeiro tem um grande interesse na contratação do jogador de 32 anos, só que a tendência é que ele renove o contrato com o Vasco para a próxima temporada e fique aí mais um ano no nosso clube. Além do Cruzeiro, times também do mundo árabe consultaram aí a situação do atleta. O Alex pensa em seguir aí mais um ano no Vasco e participar desse novo momento. De acordo com o jornalista, ainda não foi nada definido e com certeza devemos ter novidades aí nos próximos dias, né? O Vasco dando mostras aí que pode sim renovar o contrato com o Alex Teixeira, né? Era uma grande dúvida aí de nós torcedores se ele iria continuar no Vasco, se ele iria sair do Vasco pela péssima campanha que ele fez com a nossa camisa, né? Não foi o Alex Teixeira que a gente esperava. Agora ele vai ter um período melhor para se preparar, vai ter a pré-temporada, vai poder se entrosar melhor com os novos companheiros, né? Vai chegar jogadores novos aí no Vasco e a gente espera ver o Alex Teixeira desenvolvendo mais ainda e mostrando o seu potencial que ele tem. Depois disso, se ele não jogar nada, aí não tem mais desculpa. Aí é mandar o jogador lá pra casa do caralho, porque não dá, meu amigo. Porque realmente a gente tinha uma grande esperança que ele ia ser meio que um salvador da pátria do Vasco nessa Série B. Ele não fez nada, somente aquele jogo lá contra o Operário, aqueles gols na virada. Muito pouco pela esperança que o torcedor depositou nesse jogador, não é? Fez festa em São Januário, festa aí na apresentação do jogador. Foi muita coisa em torno do Alex Teixeira para ele não entregar absolutamente nada a nós torcedores. Agora vamos ver com ele recebendo uma nova chance em 2023, se vai dar certo ou não com a nossa camisa. O que a gente espera é que ele jogue muito bem, vai ter um grande teste para ele já o Campeonato Carioca, para ele desenvolver, para ele voltar aí a ser o Alex Teixeira que a gente espera e com certeza voltar a jogar bem com a camisa do Vasco. Além do Alex Teixeira, a gente também fica esperando uma definição do Nenê, né? O Nenê que tá de boa, curtindo as suas férias, né? Jogador aí que tem um contrato se encerrando agora no final desse ano com o Vasco. Teve uma sondagem do Grêmio, né? O técnico Renato Gaúcho gostaria de contar com ele lá no Clube Gaúcho para a próxima temporada, só que o que tudo indica, o Vasco deverá propor ao Nenê um contrato de 6 meses para ver como que ele vai se sair no Campeonato Carioca e o meio-campista, nosso camisa 10, continuará na próxima temporada. Vamos ver como que vai ser também essa situação do Nenê, se ele vai ficar ou sair do Vasco. O Vasco tem que resolver várias questões, muitos jogadores aí podendo sair do Vasco, jogadores podendo renovar seus contratos. Até agora a gente, claro, aguarda anúncio de reforço, né? Já passou da hora do Vasco contratar jogadores. Eu acredito que o Vasco esteja esperando a definição de quem será o novo treinador para a próxima temporada, para definir os nomes dos jogadores que irão contratar para a próxima temporada. Deixe nos comentários se te agrada a permanência do Alex Teixeira para 2023 aí. Tudo indica que ele será jogador do Vasco, tem um Cruzeiro na parada e também clubes do mundo árabe interessados no jogador. Bom, pessoal, nos últimos dias a gente trouxe aqui informação falando do interesse do Vasco no volante Jair do Atlético Mineiro. Além de disputar o jogador com outros clubes, como o São Paulo, por exemplo, o Vasco ainda encontra dificuldades nessa negociação, já que o Atlético Mineiro está fazendo jogo duro aí no mercado para a saída dos seus atletas e não será diferente aí do Jair, né?
jogador muito importante para o Galo nos últimos anos, com certeza seria um baita reforço, na minha opinião, chegaria para ser volante titular do Vasco. Sinto muito Yuri Lara, mas o Jair é muito mais jogador e assumiria ali a condição de primeiro volante do Vasco. É um jogador muito interessante, o Vasco já sondou aí para saber os valores e condições e possibilidades de uma negociação. Vamos aguardar ver se o Galo vai, quem sabe, liberar o atleta. Claro, eles vão querer uma boa compensação financeira, além do Clube Mineiro estar praticamente quebrado, né? Tá tendo muitos problemas financeiros também aí, claro, é um jogador interessante, um jogador que vale dinheiro e eles vão querer fazer caixa com a venda do Jair. Na minha opinião, eu contrataria o Jair. É um ótimo volante, chegaria para ser titular absoluto do Vasco. Hoje também surgiu informações aí do interesse do Vasco no atacante Aleph Manga do Coritiba. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco tem um grande interesse nessa contratação. Jogador de 27 anos, entrou no radar além do Vasco aí, do Cruzeiro, do América Mineiro. Também times do mundo árabe, Japão e Coreia do Sul. O Vasco já demonstrou interesse nesse jogador algumas temporadas, né? Antes dele fechar com o Coritiba, até mesmo antes dele fechar com o Goiás o ano passado, quando ele se destacou no Volta Redonda. O Vasco tentou contratar ele, não conseguiu. O ano passado, o Goiás subiu para a primeira divisão. O Aleph Manga foi um dos grandes jogadores do clube goiano. O Vasco, mais uma vez, foi atrás desse atleta e ouviu do seu empresário: vamos querer que ele jogue em um time da Série A, recusando totalmente o Vasco, não levando em consideração a grandeza do clube, a grandeza da torcida do Vasco. E com certeza o Aleph Manga não é jogador para vestir a camisa do Vasco, na minha opinião. Apesar dele ter feito 16 gols nessa temporada, na minha opinião, devido aí esses problemas que teve em negociações passadas com o Vasco tem que descartar esse nome e buscar outros jogadores melhores do que o Aleph Manga. Ressaltar que a multa rescisória do jogador, caso algum clube aqui do Brasil queira contratar ele do Coritiba, é de 40 milhões de reais e para o exterior é cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente 55 milhões de reais. Obviamente o jogador não vale isso, né, cara? Bem longe, né, cara? O Aleph Manga é um jogador que você paga aí no máximo 3, 4 milhões de reais por ele, né, cara? Ele não é um jogador promissor, já é um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada comparada com os jovens jogadores que vêm surgindo no futebol brasileiro, mas, na minha opinião, não teria espaço para ele no Vasco, muito pelo passado dele ter negado aí, o seu empresário também ter negado a possibilidade de negociar com o Vasco, porque o Vasco estava na Série B. Bom, e por falar em Curitiba, né, o meio-campista Matias Galaza, né, o paraguaio do Vasco, que está emprestado ao clube paranaense, tem um interesse em retornar à nossa equipe, né? O Coritiba teria demonstrado interesse em estender o empréstimo do atleta para a próxima temporada. O Vasco ainda não decidiu o futuro do atleta, só que o jogador já teria se manifestado e deseja retornar à Colina e quem sabe até mesmo ser aproveitado na próxima temporada. Eu acho que vai ficar bem difícil para o Galaza ser aproveitado no Vasco, já que vamos contratar aí 20 reforços para a próxima temporada. O jogador não foi um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, pouco jogou com a camisa do Coritiba, o pouco que ele jogou, né? O Coxa parece que entendeu, que gostou do que ele apresentou, né? E deseja aí estender o seu empréstimo. Mas para jogar no Vasco, eu acho que está muito longe para o Matias Galaza continuar vestindo a nossa camisa na próxima temporada. Eu emprestaria o jogador para ele pegar mais rodagem. Bom, e para fechar o nosso giro aí no mercado da bola, em termos de jogadores, né? O goleiro Keller teria negado aí uma proposta do Vasco. De acordo com as informações que surgiram no início da semana, o Vasco teria feito uma proposta ao Internacional, que teria dado 2 dias ao Cruz Maltino para responder essa proposta. O jogador teria negado aí que existe alguma proposta para defender o Vasco na próxima temporada. Mais uma vez, esse goleiro vem a público e desmente aí que ele teve proposta do Vasco. Eu acredito que o Vasco só sondou, não ofereceu nada ainda a esse jogador. Vamos aguardar ver se o Vasco vai insistir nessa contratação ou se vai buscar o nome de um outro goleiro. Bom, e hoje, para quem não sabe, o Vasco recebeu um não aí do Vojvoda. Tudo indica que também irá receber um não do Antônio Oliveira, que está a um passo de ser técnico do Red Bull Bragantino. Ontem à noite surgiu informações que o Vasco tinha um desejo de contratar o treinador do Cuiabá, que está a um passo aí de fechar com o Red Bull Bragantino. Está com conversas muito avançadas e o técnico de 40 anos deverá ir para o Clube Paulista, assim como foi também o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que era um desejo do Vasco e fechou também com o Clube Paulista, né? O Vasco aí tomando o chapéu mais uma vez do Bragantino. E outro nome que estava aí no radar do Vasco, o Odair Hellmann, está muito perto de acertar com o Santos. O Vasco está ficando sem opções no mercado para contratar um treinador. Eu não consigo entender essa grande dificuldade no Vasco
de fechar com um treinador, né, cara? Parece que os outros clubes encontram uma facilidade maior no mercado para fechar com profissionais. E o Vasco não, né? Mesmo tendo dinheiro, tá complicado a janela de transferências pro Vasco. Por isso que a gente fica aqui todo dia falando de especulação, porque o Vasco não contrata ninguém. O Vasco não fecha com ninguém, velho. Parece que ninguém quer jogar no Vasco, mesmo o Vasco tendo dinheiro. Coisas estão complicadas. Jogadores e treinadores estão preferindo outros clubes do que vir trabalhar no Vasco, né? Difícil. A situação do Vasco, a imagem do Vasco, ela é muito manchada, né, cara? Por um clube desorganizado. Mesmo agora com a SAF, parece que o Vasco ainda não conseguiu apagar essa imagem de um clube falido, de um clube de segunda divisão, né? Que foi isso que o Vasco foi nos últimos anos. Infelizmente, esse foi o retrato do Vasco e a gente espera que esse cenário mude o quanto antes, que comece aí a trabalhar o Paulo Brax, porque já está na hora de anunciar um treinador e começar a reforçar essa equipe. Porque não dá para fazer uma pré-temporada sem ter pelo menos metade dos jogadores que o Vasco deseja para 2023 já no elenco, já contratados, né? Espero que isso se resolva o quanto antes e o Vasco feche essas contratações e defina logo quem é o seu treinador. Na minha opinião, o único nome possível aqui no futebol brasileiro para assumir o Vasco é o técnico Cuca. Ele é o melhor nome, porque o Vasco só trabalhou com a possibilidade de fechar com o Vojvoda e esqueceu que ele poderia dizer um não para o nosso clube. E foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, o amadorismo parece que está rondando ainda o Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação que envolve a busca por treinadores e também esses reforços especulados no Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação e vai ficar a todos. E é nóis.